Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom. Pastor João Francisco, dando continuidade à temática o que significa para nós esses acontecimentos em Israel. No vídeo anterior, falei sobre a introdução. E agora vamos dar continuidade ao ponto número 1, que é que devemos o que significa para nós este acontecimento em Israel? Número 1, que devemos atentar para o padrão de resolução do Criador para consertar o caos e trazer ordem no micro e no macro através dos séculos até ao novo céu e a nova terra, conforme está escrito em Apocalipse 21, 1 e Daniel 9:24. Daniel 9:24 é que traz ali sobre as 70 semanas de Daniel, que ela é que vai concluir tudo até chegar no novo céu e na nova terra. Está escrito lá em Daniel 9:24, 70 semanas decretadas para o seu povo e sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para o juízo santíssimo. Okay? Então Deus, através dos séculos, começando lá no início, claro, um padrão para a gente entender isso. E o primeiro padrão, que Deus ia trazer uma resolução micro e macro, ele começa com a resolução no macro, mostrando tipo um antítipo. Quando o mundo antediluviano, quando você lê Gênesis capítulo 6, de 1 a 7, a situação em que estava aquela geração, ao ponto de Deus dizer que se arrependeu de tê-los criado, tê-los feito. E aí Deus procura o homem na terra. Nós sabemos que foi Noé, e através deste homem, Deus programou, planejou e trouxe ao mundo o dilúvio, o juízo sobre o mundo daquela época. Então, o mundo antediluviano, o mundo totalmente entregue ao pecado. Deus manda o juízo, olha o padrão, presta atenção, o dilúvio. Aí surgiu um novo mundo, uma nova oportunidade. Isso é um padrão macro. Depois vamos para um padrão micro em relação ao povo, o povo hebreu no Egito, passando por muito sofrimento. Aí Deus manda um homem chamado Moisés, e eles são levados para o deserto. Vamos pensar aqui que o deserto é o tempo de sofrimento deles maior. Sofrimento no Egito, depois sofrimento no deserto. Qual era o objetivo? Uma nova oportunidade, a terra prometida. Isso aqui é um sistema micro. Depois vamos adiantar o relógio do tempo e vamos para os tempos de Jesus. Mateus 24, Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada. E Jesus, depois é conhecido pela história que de fato aconteceu isso no ano 70, na liderança do general Tito, nós sabemos disso, mas no ano 123, pelo imperador já Adriano, todo judeu foi expulso da sua terra, foi expulso de Jerusalém, na revolta de Bar-Coba, e o judeu foi impedido de entrar na cidade de Jerusalém por pena de morte. E eles passaram 1.800 anos fora da sua terra. Aí
vem um juízo sobre isso. Vem o juízo aqui em dose dupla, né? Porque eles foram expulsos da diáspora e ainda depois, para concluir esse período de juízo, foi fechado com o Holocausto. Mas em seguida, o padrão, olha o padrão, aí nasceu o Estado judeu. Lá em Noé, um novo mundo. Lá no Egito, a terra prometida. Lá, aqui, depois da diáspora e holocausto, o Estado judeu logo surgiu em 1948. E agora caminhemos agora para a parte final. Eu acredito que tudo isso é para entender os que estão caminhando para um padrão agora final, que é o mundo atual em que vivemos, que é o mundo ante-Deus que nós vivemos hoje, onde temos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. No meio desses 7 bilhões, talvez nem 1 bilhão seja de pessoas que dizem que conhecem Deus, e assim mesmo se passar na peneira isso aí, nós vamos ver que são muito poucos de fato o que realmente tem uma fé genuína em Deus. Então Deus, o que Deus vai trazer? Deus vai trazer a grande tribulação. Em Apocalipse 3:10 diz que virá para todos que estão na terra na época. Não haverá acepções de pessoas, todo mundo, em todo mundo. Para que isso? Para que surja depois disso um novo céu e a nova terra, como está em Apocalipse 21:1. E aqui, 1 Pedro 4:7, está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sejamos sóbrios e vigiemos em oração. Observe que este padrão, eu falei de forma simples, só para você entender que é uma coisa que já está acontecendo desde os primórdios, será concluído quando de fato chegarmos no ápice, que é o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Muito obrigado e até o próximo.